A aula de hoje é sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, como nós vimos ontem, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbonos e hidrogênios. Vimos lá no início de compostos orgânicos que existem milhares de compostos orgânicos. Se existem milhares de compostos orgânicos, como é que nós iremos nomear cada composto? Será que a gente vai ter que decorar cada nome dessas centenas e centenas de compostos orgânicos? Não, a gente não precisa decorar esses nomes, porque existe a IUPAC, que é um órgão internacional que ele norteia a nomenclatura desses compostos orgânicos. Então, o nome de um composto orgânico ele é formado de 3 partes. Primeiro, prefixo, que vai dizer o número de carbonos, que ele corresponde ao número de carbonos que tem nesse composto orgânico. O infixo, que diz o tipo de ligação entre esses carbonos. E também o sufixo, que vai dizer qual é a função. Como eu falei, cada parte ele corresponde a algo relacionado à cadeia. Primeiro, número de carbonos. Segundo, tipos de ligação entre carbonos. E terceiro, o tipo de função. O final é a função orgânica. Então, a função que está sendo estudada é uma só, hidrocarboneto. O prefixo, como eu falei, ele está relacionado ao número de carbonos. Então, o prefixo, se aquele composto orgânico tem apenas um carbono, o prefixo é met. Se tem 2 carbonos, é et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, de. A gente vai, logicamente, estudar compostos com mais de 10 carbonos e com o tempo a gente vai vendo essa nomenclatura. A gente vai ver que os compostos orgânicos, eles são grandes, mas tem muitas ramificações, vocês vão perceber conforme as questões, a gente for vendo algumas questões. O infixo, como eu falei, está relacionado ao tipo de ligação. Se só tem ligações simples entre os carbonos, o infixo é an. Se tem pelo menos uma ligação dupla, o infixo é em. Uma ligação tripla, o infixo é in. 2 ligações duplas, de em. E 2 ligações triplas, de in. Vocês podem perguntar. E 3 ligações, tri, tetra, vai com aquele prefixo que a gente já conhece. E o sufixo, como a gente está estudando os hidrocarbonetos, a função hidrocarboneto, o sufixo é a letra O. Então, todo hidrocarboneto vai terminar com a letra O. Vamos ver aqui um exemplo. Esse composto aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vocês lembram qual é o prefixo de 6? Então tem 6 carbonos. A primeira parte do nome é hex. Só tem ligações simples entre esses carbonos. Então, o infixo vai ser an. E ele é um hidrocarboneto. Por que eu sei que ele é um hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio. O sufixo é O, hidrocarboneto. Quem assistiu a aula de ontem, qual é a classificação desse hidrocarboneto? O que ele é? Ele é uma cadeia aberta com somente ligações simples. Isso é um alcano. Qual vai ser a nomenclatura desse composto? Vai ser a junção do prefixo ex, do infixo an e do sufixo O. Então, esse composto é um hexano. Aqui nós temos outros exemplos. Temos 2 carbonos, et, uma ligação dupla, então o infixo é em, e o hidrocarboneto, então o sufixo é O. Então, nós temos aqui o eteno, tá? Gás etileno. Isso, também chamado de gás etileno. Então, aqui nós temos o eteno, que também é conhecido como etileno. A gente vai ver que algumas substâncias, elas também são conhecidas por nomes populares, como etileno. E por quê? Porque essas substâncias já são conhecidas há muito tempo e antes não tinha a IUPAC. Esse nome convencional, ele acabou também sendo utilizado, ele até hoje é utilizado, mas tem o nome IUPAC. Um exemplo também é o acetileno. O acetileno, quem lembra lá o que é o acetileno? Eu falei na aula de ontem. Onde é utilizado o acetileno? Eu não lembro. Professor, eu tô botando esses dias. Mas se eu olhar
Se eu olhar minhas anotações, eu vou saber. Vou dar uma dica. O acetileno, ele alcança altas temperaturas. Ele é utilizado na oficina. Ah, é no maçarico, lembrei. Do maçarico, é o gás do maçarico, ele atinge altas temperaturas. Então, o acetileno, ele tem 2 carbonos, então o prefixo é et, ele tem uma ligação tripla, é in, e ele é um hidrocarboneto, o sufixo é o. O nome IUPAC dele é etino. E os carbonos com mais de uma insaturação e os carbonos que têm cadeias longas. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que determinar onde é que está aquela insaturação, porque do etino é muito fácil. Só tinha 2 carbonos e a tripla ligação estava entre esses 2 carbonos. E se eu tenho, por exemplo, uma cadeia mais longa, como é que eu faço? Eu tenho que começar a contar a cadeia. Por exemplo, eu posso numerar aqui, ó, 1, 2, 3. Como eu numero, eu tenho a nomenclatura dele. Ele tem 3 carbonos. Eu tenho prop, que vai ser o meu prefixo. Ele tem uma ligação tripla, o infixo aqui, ó, in, e ele é um hidrocarboneto, sufixo O. Então, ele está aqui, ó, no carbono 1. Como ele está no carbono 1, eu não preciso colocar esse 1, porque o 1 está subentendido. Ele não é obrigatório. Aqui eu tenho uma outra cadeia. Eu tenho 4 carbonos but, a tripla ligação está no carbono 1, coloco o traço 1, e tem ligação tripla, o in, que é o infixo, e é o hidrocarboneto O. Eu coloquei aqui o but, um ino. Poderia ser butino. Esse 1, ele não é obrigatório, mas ele pode aparecer. Posso ter propino e posso ter butino, ou eu posso ter prop, um ino, e eu posso ter but, um ino. Não é obrigatório. A partir do 2, aí sim é obrigatório. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. But tem uma ligação tripla. Só que essa ligação tripla está no carbono 1. E prestem atenção, ele está no carbono 1, eu contando, ou desculpa, ele está no carbono 2, eu contando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não tem diferença. Tanto faz. Então é o carbono 2. Então eu boto 2, ino. Aqui é obrigatório colocar o 2. Só não é obrigatório no 1, mas a partir do 2 eu tenho que colocar. Aqui eu já tenho 2 coisas diferentes. Eu tenho 2 duplas ligações e se eu contar a cadeia da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vai ficar diferente. Por exemplo, aqui eu tenho uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 carbonos, eu tenho aqui o pente. É pente de 5 carbonos. Nesse pente aqui, eu posso colocar esse A para ficar, em vez de pente, colocar penta. Esse penta, esse A também, ele não é obrigatório. Você pode ou não colocar. Fica, na verdade, a opção de colocar ou não colocar esse A. Mas o que a gente teve que prestar atenção aqui? Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, da esquerda para a direita. Eu poderia contar da direita para a esquerda, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia fazer isso? Não. Por que não? Por que não? Porque as ligações ficariam lá nos últimos números e tem que ficar nos menores números possíveis. Justamente, isso. A insaturação, no caso. Eu tenho 2 ligações duplas, 2 insaturações. Aqui, contando da esquerda para a direita, eu tenho no carbono 1 e no carbono 2. Tanto é que está aqui, ó, 1, 2, di, porque 2, em ligação dupla, O, porque é um hidrocarboneto. Se eu contasse da direita para a esquerda, ia ficar o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria penta 4, 5 dieno. Isso estaria errado, porque a dupla ligação, essa insaturação, ele, como foi falado, ele teria que estar na menor numeração. Então, da direita para a esquerda ficaria incorreto. Aqui eu tenho aquela mesma coisa de tanto faz. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono hexa ou hex, e ele vai ter o quê? 3 duplas ligações. Tri, em, é um hidrocarboneto O. Mas vamos nos atentar à contagem da cadeia. Carbono 1, 3 e 6. Se eu contar da direita para a esquerda, ia estar no 1, 3 e 5. Ou, desculpa, eu falei 6, mas é 5. Estaria da mesma forma. 1, 3 e 5. Tanto da direita para a esquerda, quanto da direita para a esquerda. Quando a gente for contar uma cadeia, a gente tem que prestar atenção. Tem uma dupla ligação? Tem. Então, eu tenho que ver qual é o menor
número que vai ficar essa dupla ligação. Se vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E o menor número que aparecer, essa vai ser a minha cadeia, que a gente chama de cadeia principal. Ali eu estava falando de uma forma geral a nomenclatura dos compostos orgânicos. Vamos falar mais especificamente dos hidrocarbonetos. Aqui é a repetição, como eu falei, tem que ter a maior cadeia. E a gente vai ver como é que faz sentido contar o número de carbonos para definir a cadeia principal como sendo aquele que tem maior cadeia. Então, por exemplo, se no meu composto tiver um grupo funcional, por exemplo, quando a gente estiver vendo álcool, éter, ácido carboxílico, essas funções têm grupos funcionais. Por exemplo, do álcool é uma hidroxila, é um OH. Então, eu vou começar a contar a cadeia do carbono mais próximo ao meu grupo funcional. Onde meu grupo funcional tiver o menor número, ali começo a contar a minha cadeia. Mas se tiver um grupo funcional e uma insaturação, por exemplo, eu tenho uma cadeia grande, longa. Se tiver um grupo funcional na direita e uma insaturação da esquerda, quem é que eu começo a contar primeiro? Do grupo funcional ou da insaturação? O grupo funcional. O grupo funcional, ele tem maior prioridade do que a insaturação. Mas se eu tiver nessa cadeia um grupo funcional, uma insaturação e uma ramificação, cada uma de uma ponta, o grupo funcional ainda vai ter maior prioridade. Depois da prioridade do grupo funcional vem a insaturação e, por último, que tem prioridade é a ramificação. A ramificação vai ser o item, a parte do composto que vai ter menor prioridade na contagem da cadeia. Aqui nós temos, falando ainda de grupos, aqui estamos falando de radicais, que são as ramificações. O que é ramificação? Vai ser aquilo que vai estar extra, fora da minha cadeia principal. Nós vimos lá na classificação das cadeias carbônicas, que tem cadeias ramificadas. Essas ramificações, como elas são chamadas? Elas são chamadas utilizando o prefixo, que a gente já viu que é de acordo com o número de carbonos, prefixo, e o final ila, um carbono, met, final ila, metila, 2 carbonos, et, mais ila, etila, 3 carbonos, prop, que vai ser a propila, e a gente tem 4, butila e pentila. Então, assim a gente vai nomear os radicais. Vamos ver aqui um exemplo. Então, nós temos aqui. Qual vai ser o nome dessa primeira cadeia? Vamos lá, quem responde? Galera do chat. Butano, já estava quase completo. Ah, só tinha um, tava nada. Só butano, um. professora. A primeira é butano. É o butano. Agora eu quero a galera do chat. Me falem aí o nome dessa segunda cadeia. But2eno. Isso, muito bem. 4 carbonos but, uma dupla ligação no carbono 2 e nós temos o but2eno. Uma outra forma que vocês podem encontrar é o número 2. Depois do en, de dupla ligação, e vocês podem encontrar no final também, e vocês podem encontrar no começo. Primeiro, o que se faz é contar a cadeia. A gente começa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Para a ramificação ficar no menor número. Isso. Então, não é da direita para a esquerda. Opa, já mostrei o nome. Aqui, contando da esquerda para a direita, 1, 2, ramificação, 3, 4, 5. Se eu contasse da direita para a esquerda, ia ficar 1, 2, 3, ramificação. Então, aqui ramificação no 2 e daqui ramificação no 3. Então, não. Qual vai ser o nome? 2-metil-butano, porque no carbono 2 tem um metil, a cadeia principal aqui, que está circundada aqui, tem 4 carbonos but, somente ligações simples, e é um hidrocarboneto. Agora começa aqui a complicar mais um pouco. Qual vai ser o nome dessa cadeia? Primeiro eu conto da direita. Ela vai ser 4. Calma, vamos lá, 4. Por etapas. Primeiro eu começo a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda. Isso, da direita para a esquerda, porque a insaturação
ela tem maior prioridade do que a ramificação. Então, como aqui da direita, a insaturação vai ter menor número, eu começo a contar da direita, não da esquerda. E o nome dela vai ser como? Aqui, ó. 4-metilpenta-2-eno. Isso. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No 4, ramificação metil, 5 carbonos pente, dupla ligação no carbono 2, dupla ligação eno. Então, 4-metilpente, 2-eno. E os compostos de cadeia fechada? Então, aqui nós temos Daí é o qual a classificação? ciclobutano. Primeira classificação, tu já deu o nome da cadeia. Que tipo de hidrocarboneto é esse? Ele é um alceno, ele é um alcano, ele é um aromático, ele é um cicleno, que ele é uma cadeia fechada. O que uma cadeia fechada tem primeiro escrito no nome? A primeira coisa é para dizer que ele é fechado. Tem o nome ciclo. É uma Isso, cadeia cíclica. ele é um ciclo alcano, porque ele é uma cadeia fechada e é um alcano, só tem ligações simples entre carbonos. E o nome dele vai ser muito fácil, ciclobutano. Primeiro tem que dizer que ele é uma cadeia fechada, ele só tem 4 carbonos, então but, ligações simples, an, e é um hidrocarboneto O, é um ciclobutano. Qual é a classificação? Não quero o nome. Qual é a classificação dessa cadeia? Muito fácil. Se esse primeiro é um ciclo alcano, o segundo é o quê? Isso, Davi, um cicloalceno ou um cicleno. Também vocês podem encontrar com esse nome. Cicleno, que é a junção de cicloalceno. Qual vai ser a nomenclatura? Agora pegou. Qual é a nomenclatura desse composto? 2-metil-ciclo-but-1-eno. Será? Vamos lá. 3-metil ciclo. Professora, mas por que 3? Eu não posso Então, botar 2. como a gente já viu, tem que ter a menor numeração. Eu começo a contar, por exemplo, daqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A minha dupla ligação fica no carbono 1 e a minha ramificação fica aqui no 3. Eu poderia começar daqui? Não, porque, ó, 1, 2, 3, 4. A minha ramificação ia ficar só no 4. Então, se eu começo daqui, a minha ramificação fica no 3. 3-metilciclobuteno. Os aromáticos, turma, eles não seguem a nomenclatura IUPAC, eles têm nome próprio. Então, todo anel aromático, ele vai ter o nome de benzeno. Quando ele tiver uma ramificação, a gente vai utilizar o nome da ramificação. Por exemplo, aqui a gente tem etilbenzeno, porque a gente tem um anel aromático e tem a ramificação 2 carbonos. Etilbenzeno, ele pode ser colocado dessa maneira também, aqui cada ponto um carbono, também o etilbenzeno. Aqui a gente tem uma cadeia com 3, é o propilbenzeno. A gente tem outros benzenos também, exemplos de benzeno aqui, a gente tem o metilbenzeno, que tem o nome popular como tolueno, e aqui a gente tem 2 metis. A gente pode dar a nomenclatura de 1, 2 de metilbenzeno ou ortoxileno, colocar só o O de xileno. Essa nomenclatura de orto, meto e par é bem interessante para os aromáticos. Então, aqui eu tenho benzeno com 2 metil. Então, seria 1, 2 de metil, eu posso colocar, em vez de colocar 1, 2, eu posso colocar só ortodimetilbenzeno. Eu sei que ele está na posição 1 e 2. Aqui eu tenho 1 e 3. Aqui está errado, viu, gente? É o número 3. Eu tenho 1 e 3 de metilbenzeno. Em vez de colocar 1 e 3, eu posso colocar metadimetilbenzeno ou M-xileno. E aqui eu tenho 1 e 4 de metilbenzeno. Em vez de colocar 1 e 4, eu posso colocar para-dimetilbenzeno, ou então para-xileno, então P-xileno. Quando eu não tenho só 2, eu tenho 3, por exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, o que? Etis. Então, ele está na posição 1, 2 e 4, trietilbenzeno. Eu também tenho essa nomenclatura aqui para ramificação, quando o anel benzênico for uma ramificação, então ele recebe o nome de fenila ou fenil, e também quando eu tiver essa ramificação aqui que vocês vão encontrar, que é o benzila ou então benzil. Isso aqui são para cadeias muito longas, cadeias abertas muito longas, que a cadeia principal vai ser a cadeia aberta e o aromático acaba sendo uma ramificação. E a gente tem nomes não IUPAC para outros aromáticos. Quando eu tiver aqui, ó, 2 anéis aromáticos acoplados, eu tenho o naftaleno, que é a nossa famosa naftalina. Temos o antraceno quando tiver 3 alinhado. Quando não tiver alinhado, ele é o fenatreno. Então, daqui da mesma forma. Quando eu tenho aqui, ó,
um exemplo, naftaleno, e ele tiver um radical, por exemplo, metil, eu não uso ortometro e para nem número. Eu uso como? Se ele tiver nas posições de cima, ele vai ser nas posições 1, 4, 5, 8, ele vai ser alfa, quando ele for aqui em cima. Ou então, quando ele for aqui embaixo. Então, nessas posições aqui de cima ou de baixo, ele vai ser o alfa. Aqui o exemplo alfa-metil. Quando ele estiver nas laterais, ou seja, na posição 2, 3, 6 e 7, ele vai ser beta. Então, tem o beta-metil naftaleno.